Bom dia! Hoje nós temos ciências lá na página 178, onde fala sobre a reprodução dos animais. Pegue o livro aí, vamos lá. Olha só, os sapos que Tiago está observando estão se reproduzindo. Olha lá, nesta imagem aqui, ó, que ele está olhando, né? A reprodução é um evento comum e importante na vida dos seres vivos, né? Através da reprodução é que tem então os filhotes, né? Por meio dela são gerados novos indivíduos, né? São gerados então os filhos, os filhotinhos, tá? E em geral, para que ocorra a reprodução, é necessário que a célula sexual masculina, chamada espermatozoide, né, se une então à célula sexual feminina, chamada então ovícito. Essa união então, né, desses dois aí, ó, dessas duas células, é conhecida então como fecundação, tá? E nós temos então aqui abaixo, né, a reprodução aqui, ó, dos coelhos, isto mesmo, olha só. Nós temos o coelho macho e a fêmea, aonde teve então a união do ovócito e do espermatozoide, ter então o que? Um embrião. Com a formação do embrião, o que aconteceu? Surgiu então os filhinhos, os filhotinhos então dos coelhos, tá? A reprodução geralmente ocorre no chamado período reprodutivo, então não é qualquer dia não, tá? Nesse período, os animais começam a exibir comportamentos característicos, né, de cada espécie, tá? É comum a algumas espécies, né, como os pinguins, deslocarem-se para locais específicos para se encontrarem, né, um parceiro para reproduzir então os seus filhotinhos, tá? Então aqui eles fazem então, ó, uma trajetória para poder então fazer a reprodução. Durante o período reprodutivo, os animais apresentam alguns rituais de acasalamento, né? Ou seja, alguns dançam, outros, né, cantam, outros fazem barulhos, outros lutam, né? Então, isso são alguns tipos de rituais que eles, né, fazem. O objetivo é chamar a atenção do parceiro e escolher aquele considerado o ideal, o mais bonito, o mais imponente, tá? E aí nós temos então aqui, ó, né, o pavão, né, que ele abre então, ó, as suas partes coloridas ali, as penas, para chamar a atenção da fêmea. Nós temos também aqui, ó, outros tipos de animais, tá? Então, tudo isso é feito então, né, todo esse chamativo aí para escolher o seu parceiro mais bonito, mais imponente, para então reproduzir os filhotinhos, tá? Após então o acasalamento, pode ocorrer então a fecundação. Não é sempre, pode acontecer, tá? O encontro entre a célula sexual feminina e a célula sexual masculina ocorre então no interior do corpo do animal, tá? Ou fora dele, tá bom? Quando a fecundação ocorre dentro do corpo do animal, dizemos que é uma fecundação interna, né? Como é o caso do coelho, do ser humano. E quando ocorre então, né, fora do corpo do animal, nós chamamos de fecundação externa, tá? Que é o caso então dos sapos. E aqui nós temos então a reprodução dos sapos. Quero que vocês olhem bem para a gente então comentar um pouquinho dessa imagem na nossa aula daqui a pouquinho, tá bom? Próxima página 181. Nós temos aí, ó, leia a história a seguir sobre o que é o desenvolvimento dos animais. Então eu quero que vocês leiam, Tiaqueira não vai ler isso aqui agora, eu quero que vocês leiam aqui, ó, esta história, para a gente então conseguir chegar e responder as nossas atividades, tá? Temos aqui a continuação, ó, da história. O ciclo, tá? Observe a seguir a representação da metamorfose de uma borboleta, ou seja, o ciclo de vida dela. Olha lá. Começando então no ovo, depois ela vem para a larva, depois a pupa. Olha só a transformação até chegar então no animal adulto, tá? Vamos então para a nossa atividade. Número 1.
Denise estava olhando o seu álbum de fotografias. Veja algumas delas abaixo. Então, ela encontrou algumas fotos aqui, tá? E aí, pergunta na letra A. Assinale a letra da fotografia que possibilita identificar o tipo de desenvolvimento do embrião humano. Ou seja, primeiro vem o quê? A mãe da criança, depois vem ela grávida, depois nasce o bebê, depois vira criança maior e assim, né, em seguintes. Então, vocês vão marcar, então, os números aí com as letras. Depois vai, então, justificar a sua resposta. Por que você colocou nessa ordem, tá? Letra B. Analise as fotografias e converse com os colegas sobre as características físicas de Denise em cada fase da vida. Ou seja, nós vamos fazer daqui a pouquinho juntos no Zoom, tá? Em seguida, cite uma mudança que ocorreu com Denise ao longo dos anos. Então, lembrando, nós vamos fazer juntos na nossa aula, tá? Número 2, na página 184 e última de hoje. A mariposa, olha só, tá aqui na letra A e aqui a letra B, tá? Então, observe a imagem aí de vocês. Causa grandes prejuízos às plantações de soja. Isso porque, em uma de suas fases da vida, que é na letra B, ela se alimenta das folhas da soja, prejudicando o desenvolvimento da planta. Letra A. As imagens acima representam diferentes fases de vida de um animal, né? A imagem A e a imagem B. Podemos dizer que esse animal sofre metamorfose? E aí, o que é metamorfose? Lembra lá, ó, do caso da nossa borboleta, que sofreu metamorfose. Depois eu vou explicar sobre direitinho para vocês o que é metamorfose. E aí, na letra B já diz: assinale a posição do esquema em que a imagem B pode ser encaixada corretamente. Então, nós temos aí, ó, ovo, larva, pupa, adulto. Aqui na imagem B já é o quê? Observa aí para responder, tá? Letra D. Assinale o animal que representa o mesmo tipo de desenvolvimento do embrião da mariposa. E aí nós temos então que sofre então metamorfose ou não. Observem as imagens. Nós temos então o cachorro, o ser humano, o gafanhoto e a libeste. Então, vocês vão observar e responder. Não se preocupe, durante a nossa aula, a tia Keila vai explicar bem mais calmo, com mais detalhes, todo o nosso conteúdo aqui de ciências, tá? E espero vocês. Beijo, mas já vai dando uma olhada aí, tá bom?